Com o passar dos anos, a dinâmica dos relacionamentos conjugais inevitavelmente sofre alterações. O que antes era percebido como um profundo apego e admiração ilimitada, com o tempo pode se transformar em desilusão, distanciamento emocional ou até mesmo ressentimento oculto. Tais metamorfoses não são raras para muitos casais em uniões duradouras, e por trás delas existem razões tangíveis e práticas, e não apenas um mistério inexplicável. Este material abordará em detalhes por que a atitude emocional das mulheres em relação aos seus maridos frequentemente muda com o tempo. Igualmente importante, será explorado como os cônjuges podem resolver eficazmente os problemas que surgem para construir um relacionamento mais forte e verdadeiramente satisfatório. Uma compreensão profunda desses aspectos fundamentais pode ser a chave para uma verdadeira transformação do casamento e para o renascimento do amor sincero que um dia uniu duas pessoas. A passagem do tempo e as expectativas em mudança. Uma das razões mais fundamentais pelas quais as mulheres podem começar a sentir um crescente distanciamento de seus cônjuges é a passagem implacável do tempo. No momento do primeiro encontro e do início do amor, os relacionamentos são frequentemente preenchidos com uma emoção turbulenta, paixão avassaladora e uma deliciosa sensação de novidade. Nesses primeiros dias, os parceiros tendem a ver um no outro apenas as melhores qualidades, percebendo até mesmo peculiaridades e falhas como parte integrante do charme individual. Eles são movidos por uma esperança ilimitada e por ideias idealistas sobre um futuro juntos, uma fé inabalável de que o amor por si só será suficiente para superar quaisquer obstáculos da vida. No entanto, com o passar dos anos, essas imagens idealizadas inevitavelmente colidem com a dura realidade do cotidiano. Novas responsabilidades recaem sobre os cônjuges, e estressores externos vêm à tona, como as crescentes exigências da carreira, pressões financeiras ou dificuldades relacionadas à criação dos filhos. Relacionamentos que antes pareciam leves e descontraídos agora podem exigir esforços intencionais e significativos. À medida que as pessoas amadurecem, elas inevitavelmente mudam, sendo moldadas pela experiência acumulada, pelas dificuldades vividas e pelo próprio crescimento pessoal. Infelizmente, nem todos os casais se desenvolvem em uníssono. Alguns cônjuges fortalecem sua conexão, enquanto outros se afastam gradualmente, incapazes de se reconciliar com as mudanças em suas personalidades, necessidades e aspirações de vida. No início da jornada conjunta, uma mulher poderia admirar sinceramente as ambições de seu marido, sua espontaneidade ou sua capacidade de lidar com situações sérias com leveza. Ela poderia achar fofos seus pequenos hábitos, como ele esquecer de guardar as meias, ou sua tendência a contar as mesmas piadas repetidamente. No entanto, com o tempo, o que antes era percebido como encantador pode gradualmente se transformar em uma fonte de profunda desilusão. Aquela mesma ambição que ela uma vez admirou agora pode ser vista como excesso de trabalho, fazendo-a sentir-se abandonada e solitária. Sua atitude despreocupada pode parecer irresponsabilidade ou falta de vontade de levar as circunstâncias da vida a sério. Pequenos hábitos que antes eram ignorados agora podem se tornar uma fonte constante de irritação, acumulando-se e minando a paciência. À medida que as pessoas mudam, suas expectativas em relação ao amor, parceria e satisfação emocional também se transformam. No início do casamento, uma mulher poderia ser tolerante com as más habilidades de comunicação do cônjuge, sua falta de vontade de ajudar em casa ou sua indisponibilidade emocional. Mas, à medida que amadurece, ela pode começar a esperar mais, não apenas em termos de divisão de responsabilidades, mas também em profundidade emocional e qualidade da conexão. Muitas mulheres atingem um estágio em que não têm mais paciência para problemas não resolvidos ou pequenos irritantes que antes pareciam insignificantes. Elas anseiam por um relacionamento que se sinta recíproco, onde se sintam ouvidas, valorizadas e verdadeiramente compreendidas. Além disso, as mudanças sociais e as experiências pessoais influenciam significativamente como as mulheres percebem seus papéis no casamento. Em décadas anteriores, muitas mulheres eram ensinadas a aceitar uma certa dinâmica nos relacionamentos, seja o marido tomando as principais decisões ou a esposa carregando a maior parte do trabalho doméstico e emocional. Mas, à medida que as visões sociais mudam, muitas mulheres começam a reavaliar o que desejam da vida e se seu casamento atual corresponde a esses desejos profundos. Se elas se sentem estagnadas, não ouvidas ou emocionalmente insatisfeitas, o sentimento de distanciamento inevitavelmente se aprofunda. Em última análise, o próprio curso do tempo não é o problema. O verdadeiro problema reside em como as pessoas atravessam esse período juntas. Casais que continuam a desenvolver ativamente seus relacionamentos, adaptam-se às mudanças inevitáveis e crescem em harmonia um com o outro, frequentemente mantêm uma conexão forte e vital. Mas para aqueles que não conseguem lidar com as mudanças graduais nas expectativas,
necessidades emocionais e crescimento pessoal, o resultado é frequentemente uma lacuna emocional crescente, que pode ser extremamente difícil de superar posteriormente. 2. Mudança de papéis e desequilíbrio de responsabilidades. À medida que as mulheres amadurecem, elas frequentemente começam a perceber mais agudamente a dinâmica mutável em seus relacionamentos, especialmente no contexto da distribuição de papéis no lar. No início do casamento, as responsabilidades podem parecer uniformemente distribuídas ou, pelo menos, bastante gerenciáveis. No entanto, com o tempo, muitas mulheres descobrem que carregam uma parte desproporcional do trabalho, tanto físico quanto emocional. Não é incomum que as mulheres sejam esperadas para conciliar com sucesso uma infinidade de papéis exigentes, desde gerenciar eficazmente uma carreira e as finanças da família até criar filhos, supervisionar sua educação, manter a ordem em casa e garantir a estabilidade emocional de toda a família. Mesmo em relacionamentos modernos, onde os homens demonstram maior envolvimento do que nas gerações anteriores, muitas vezes ainda existe uma expectativa tácita de que a mulher seja a principal cuidadora, organizadora e pilar emocional do lar. Este trabalho invisível, mas criticamente importante, frequentemente chamado de trabalho emocional, abrange uma ampla gama de tarefas. Isso inclui desde lembrar de aniversários e planejar consultas médicas até resolver conflitos entre crianças e gerenciar a extensa agenda social da família. Em alguns casamentos, esse desequilíbrio torna-se ainda mais pronunciado à medida que os filhos crescem e começam a ganhar maior independência. Embora se pudesse supor que as responsabilidades parentais diminuiriam à medida que os filhos se tornassem mais autossuficientes, a realidade é que o papel da mãe frequentemente não diminui, mas apenas se transforma. Em vez de cuidar de suas necessidades básicas, ela agora assume novas, e por vezes mais complexas, responsabilidades. Isso inclui ajudar com dificuldades emocionais, orientação acadêmica e planejamento de carreira, muitas vezes enquanto gerencia pais idosos e uma atividade profissional exigente. Se o marido foi relativamente passivo nessas áreas ao longo do casamento, o contraste torna-se ainda mais acentuado, e ela pode começar a experimentar um profundo sentimento de exaustão e frustração avassaladora. Uma fonte significativa de ressentimento pode surgir quando a mulher sente que está carregando a maior parte dessas responsabilidades sozinha, enquanto seu marido permanece alheio à extensão de seu trabalho ou emocionalmente distante. Em alguns casos, os homens podem acreditar sinceramente que, ao prover financeiramente a família, sua contribuição é suficiente. Eles podem não perceber o enorme fardo mental e emocional colocado sobre suas esposas. Com o tempo, essa dinâmica é capaz de criar um crescente distanciamento. Uma mulher que antes se sentia próxima do marido pode começar a sentir que leva uma vida como uma entidade separada dentro do casamento, como se fossem dois mundos paralelos. O fardo emocional de manter o lar, cuidar dos filhos, trabalhar e frequentemente gerenciar o bem-estar da família estendida pode se tornar esmagador quando não há uma parceria genuína nessas responsabilidades. A mulher pode começar a se sentir subestimada, não vista ou não reconhecida por sua colossal contribuição. O peso de gerenciar tudo isso pode gradualmente destruir a conexão emocional que ela um dia teve com o marido, fazendo-a sentir-se cada vez mais distante dele. Se esse desequilíbrio for deixado sem atenção e nenhuma ação for tomada, ele pode causar danos duradouros e irreparáveis ao relacionamento. Mulheres que se sentem sem apoio podem se afastar emocionalmente, investir mais tempo e energia em seus filhos, carreira ou hobbies pessoais e se distanciar de sua conexão conjugal. Nos piores casos, a mulher pode perceber que se sente mais feliz ou mais tranquila quando o marido não está por perto, o que é um sinal alarmante de uma ruptura mais profunda no relacionamento. Essa dinâmica em evolução é uma das principais razões pelas quais muitas mulheres, especialmente em casamentos duradouros, começam a questionar sua felicidade e satisfação no relacionamento. Ela ressalta a importância vital da comunicação aberta, da divisão justa de responsabilidades e da apreciação mútua para garantir que ambos os parceiros se sintam valorizados, respeitados e apoiados. Sem esse frágil equilíbrio, o ressentimento pode se acumular silenciosamente com o tempo, deixando um casamento outrora amoroso tenso sob o peso de expectativas não ditas e trabalho não reconhecido. 3. Insatisfação nas relações íntimas. A intimidade, sem dúvida, representa um dos componentes mais criticamente importantes de uma união conjugal forte e verdadeiramente satisfatória. Ela serve não apenas como uma profunda conexão física entre os parceiros, mas também atua como uma poderosa ponte emocional e psicológica. Essa ponte fortalece o sentimento de proximidade, confiança mútua e apego sincero. No entanto, com o tempo, vários fatores podem levar a uma diminuição gradual do nível de intimidade, deixando um ou ambos os parceiros insatisfeitos, emocionalmente distanciados ou até mesmo sentindo-se rejeitados.
Para muitas mulheres, as mudanças fisiológicas causadas pelo envelhecimento natural do corpo, flutuações hormonais ou certas condições de saúde, como a menopausa, podem ter um impacto significativo em seu desejo de intimidade. A diminuição dos níveis de estrogênio é capaz de levar à redução da libido, secura vaginal, desconforto durante o ato sexual e fadiga geral. Além disso, estressores externos, como pressão no trabalho, responsabilidades de cuidado com entes queridos ou cargas emocionais, podem diminuir ainda mais o interesse da mulher pela intimidade física. Por outro lado, os homens também podem experimentar mudanças em sua saúde sexual e comportamento à medida que envelhecem. Alguns homens enfrentam uma diminuição nos níveis de testosterona, disfunção erétil ou uma capacidade reduzida de manter a intimidade como faziam antes. Em outros casos, eles podem se tornar emocionalmente distantes, absortos no trabalho ou dar a presença da parceira como garantida, o que leva a uma negligência não intencional das necessidades emocionais e físicas da esposa. Quando o marido para de expressar afeto através de pequenos gestos, conversas significativas ou intimidade física, sua esposa pode começar a se sentir emocionalmente isolada. À medida que a intimidade diminui, a mulher pode começar a se sentir indesejada, desvalorizada ou distante do marido. Se suas necessidades emocionais e físicas permanecem insatisfeitas por um longo período, ela pode começar a experimentar frustração, solidão ou até mesmo ressentimento. Essas emoções podem gradualmente destruir a base do amor e da camaradagem no casamento. Além disso, a falta de intimidade não afeta apenas o quarto. Ela frequentemente permeia outros aspectos do relacionamento. A ausência de toques carinhosos, brincadeiras ou momentos compartilhados de vulnerabilidade pode criar uma lacuna emocional que deixa ambos os parceiros sentindo-se distanciados. Sem comunicação aberta e esforços mútuos para reacender a intimidade, o relacionamento pode continuar a sofrer, levando a uma maior distância emocional e insatisfação. Em última análise, manter a intimidade no casamento requer esforço constante, compreensão profunda e disposição para se adaptar às necessidades mutáveis um do outro. Conversas honestas sobre desejos, preocupações e bem-estar emocional podem ajudar os casais a superar as dificuldades inevitáveis que surgem na jornada da vida. Buscar ajuda profissional, explorar novas formas de conexão ou simplesmente fazer esforços intencionais para demonstrar apreço e afeto podem contribuir significativamente para restaurar a intimidade emocional e física, que é a pedra angular de um casamento forte. 4. Conflitos não resolvidos e falta de comunicação. Uma das causas mais comuns da deterioração dos casamentos é a falha na comunicação, especialmente quando os relacionamentos se tornam excessivamente confortáveis e estáveis com o tempo. Nos estágios iniciais de um relacionamento, ambos os parceiros frequentemente fazem esforços significativos para se conectar, discutir abertamente seus sentimentos e resolver eficazmente os conflitos que surgem. No entanto, com o passar dos anos, à medida que a emoção inicial diminui, os casais podem cair em uma rotina que carece catastroficamente de profundidade em conversas significativas. Quando a comunicação falha, pequenos problemas que inicialmente podem parecer insignificantes frequentemente permanecem sem a devida atenção. Essas questões não resolvidas, sejam preocupações cotidianas, necessidades emocionais insatisfeitas ou desentendimentos persistentes, podem se acumular silenciosamente em segundo plano, transformando-se em problemas maiores e mais sérios que se tornam muito mais difíceis de ignorar. Para as mulheres, em particular, a sensação de não serem ouvidas ou compreendidas pode ser incrivelmente dolorosa e destrutiva. Elas podem expressar suas preocupações, frustrações ou necessidades emocionais aos seus parceiros, mas ainda assim sentir-se rejeitadas ou desvalorizadas. Com o tempo, essa falta de validação pode criar um profundo sentimento de distanciamento emocional, pois elas começam a se fechar para se proteger de futuras decepções e dores. A sensação de não serem vistas e ouvidas é frequentemente agravada pela indiferença do parceiro ou sua incapacidade de reconhecer a importância emocional da questão em questão. Quando isso se torna um padrão, a conexão emocional que antes unia o casal começa a se desintegrar, dando lugar à insatisfação e a uma profunda frustração. Esse distanciamento emocional pode se manifestar de várias maneiras. Inicialmente, pode parecer uma sutil falta de interesse em conversas cotidianas ou menos tentativas frequentes de fazer uma conexão pessoal. No entanto, com o tempo, pode se aprofundar em um crescente sentimento de ressentimento e amargura, especialmente se os problemas não resolvidos permanecerem não ditos e não resolvidos. Problemas que podem parecer insignificantes, como desentendimento sobre tarefas domésticas ou como passar o tempo livre, podem assumir enorme importância quando são repetidamente ignorados ou minimizados. À medida que os conflitos não resolvidos se acumulam,
A confiança começa a se desintegrar e a desconexão emocional se torna cada vez mais pronunciada. O espectro de problemas não resolvidos pode ser muito amplo, desde tensões financeiras e diferentes abordagens para a criação dos filhos até violações mais profundas de confiança, como a infidelidade. Em muitos casos, esses problemas nunca são totalmente discutidos ou resolvidos porque o casal cai em um padrão de evitação ou negação. Eles podem ter medo de levantar tópicos difíceis, temendo que isso leve a ainda mais conflitos, ou podem se convencer de que o problema se resolverá sozinho com o tempo. No entanto, essa evitação apenas aprofunda a lacuna, pois o problema não resolvido permanece em segundo plano, minando constantemente a base do relacionamento. Para as mulheres, em particular, a falta de satisfação emocional pode ser sentida como um vazio crescente no relacionamento. Quando suas necessidades emocionais não são atendidas, elas podem se sentir distantes e solitárias, mesmo estando fisicamente perto de seu parceiro. Com o tempo, essa distância emocional pode se transformar em um sentimento de aversão ou até mesmo desprezo. O parceiro que antes trazia alegria e consolo agora pode ser sentido como uma fonte de frustração ou ressentimento. Esse abismo emocional pode se tornar tão amplo que o casal terá dificuldade em lembrar como se comunicava abertamente e com carinho. Quanto mais tempo os conflitos não resolvidos persistirem sem atenção, mais difícil se torna superar a lacuna. O que começou como um pequeno desentendimento pode, em última análise, transformar-se em uma profunda divisão emocional, fazendo com que ambos os parceiros se perguntem se o relacionamento pode ser restaurado. Nessas situações, é importante reconhecer que a comunicação não é apenas falar. É ouvir, validar os sentimentos um do outro e trabalhar juntos para encontrar soluções para os problemas que ameaçam o relacionamento. Sem esses esforços, o relacionamento pode se tornar uma fonte de dor, em vez de uma fonte de apoio e conforto. 5. Crescimento pessoal e autoconsciência. À medida que as pessoas amadurecem, elas frequentemente experimentam uma jornada profunda e transformadora de crescimento pessoal, que é particularmente notável nas mulheres. Com o tempo, os desafios da vida, eventos importantes e transições atuam como poderosos catalisadores para a autodescoberta e autoconsciência. As mulheres, em particular, podem se encontrar em um período de intensa reflexão e reavaliação ao passarem pelas fases posteriores da vida. Para muitas, esse período é marcado por um profundo senso de introspecção, frequentemente desencadeado por eventos marcantes ou por mudanças sutis, mas significativas, de perspectiva. Uma das transições-chave que pode provocar esse sentimento de autorreflexão é a passagem da criação ativa dos filhos para a experiência do chamado ninho vazio. Durante muitos anos, as mulheres dedicaram a maior parte de sua energia à criação e ao apoio de seus filhos, o que criou um forte senso de propósito e satisfação. No entanto, à medida que seus filhos crescem e se tornam mais independentes, muitas mulheres se deparam com a questão do que as espera seguir. A ausência das responsabilidades diárias associadas à maternidade pode ser tanto libertadora quanto inquietante. Isso abre espaço para profundas reflexões pessoais sobre sua identidade, que vai além do papel de mãe, esposa ou cuidadora. À medida que a atenção aos filhos diminui, as mulheres podem se sentir compelidas a reavaliar seus próprios objetivos, sonhos e desejos, que foram adiados por anos. Outras mudanças na vida, como transições na carreira, estilo de vida ou interesses pessoais, também podem ser poderosos estímulos para o crescimento pessoal. A percepção de que a vida é finita torna-se mais evidente à medida que as mulheres se aproximam da meia-idade, o que provoca um profundo desejo de buscar satisfação e propósito além do que tradicionalmente as definia. Esse desejo de mudança pode se manifestar de várias maneiras, desde a escolha de uma nova trajetória profissional até a exploração de hobbies ou paixões há muito esquecidos. Ao passar por esse processo, as mulheres podem descobrir novas forças, talentos e interesses para os quais nunca tiveram tempo ou oportunidade antes. Em meio a esse intenso desenvolvimento pessoal, muitas mulheres começam a reavaliar seus relacionamentos. Elas podem se perguntar se estão realmente satisfeitas com seu casamento ou parceria, especialmente se passaram uma parte significativa de suas vidas priorizando as necessidades dos outros, como seus filhos ou cônjuge. Essa mudança de foco pode trazer um senso de clareza, revelando desejos de independência, aventura e autorrealização que antes estavam suprimidos ou ocultos. Olhando para dentro de si, elas podem sentir a atração de uma vida que é unicamente delas, onde não são definidas exclusivamente por seu papel na família ou no relacionamento. A percepção de que sacrificaram tanto de si mesmas pelos outros pode levar a um sentimento de profunda desilusão.
Mulheres que dedicaram seu tempo e energia ao bem-estar de seus parceiros podem experimentar um crescente sentimento de frustração se sentirem que seu cônjuge não passou por um processo de crescimento semelhante ou não fez esforços suficientes para investir no relacionamento. Elas podem começar a sentir que seu parceiro permaneceu estagnado, deixando-as sozinhas com suas necessidades e desejos em evolução, como se estivessem se movendo em trajetórias diferentes. Isso pode criar um profundo sentimento de distância emocional, especialmente se o relacionamento carece de comunicação aberta e apoio mútuo. Em última análise, esse período de crescimento pessoal representa um processo de redescoberta de si mesma, de confronto com desejos ocultos e de busca de um novo e mais profundo sentido para a vida. As mulheres podem sentir um impulso irresistível para se libertar das restrições de seus papéis passados e explorar ativamente novas possibilidades que antes pareciam inacessíveis. Este é um tempo de redefinição e libertação, onde as mulheres recebem uma oportunidade única de cultivar sua felicidade independentemente de expectativas externas ou normas sociais impostas. Esse processo transformador, embora acompanhado de certas complexidades, é capaz de levar a uma vida mais rica, verdadeiramente satisfatória, profundamente alinhada com seu verdadeiro eu e suas aspirações mais queridas. 6 Mudanças na aparência e atratividade. Os relacionamentos, sem dúvida, representam algo muito mais do que apenas a aparência física. Eles estão profundamente enraizados em uma complexa rede de conexões emocionais, psicológicas e interpessoais. No entanto, à medida que envelhecem, as mulheres frequentemente passam por mudanças físicas significativas que podem afetar substancialmente sua autoimagem e percepção de sua própria atratividade. Essas mudanças podem incluir ganho de peso natural, o aparecimento de rugas, alterações na forma do corpo e na textura da pele, bem como outros sinais visíveis de envelhecimento. Embora essas metamorfoses físicas sejam parte integrante do processo natural de envelhecimento, elas podem causar em muitas mulheres sentimentos de insegurança e profunda insatisfação. Tais mudanças são capazes de levar a uma transformação na forma como as mulheres se veem, e não raro elas lutam com a autoestima, tentando se reconciliar com essas novas realidades. Elas podem começar a se sentir menos atraentes para seu parceiro, especialmente se lhes parece que o afeto e a admiração que seu cônjuge um dia demonstrou diminuíram visivelmente com o tempo. Quando uma mulher não se sente mais tão fisicamente desejada ou valorizada como antes, isso pode ter um impacto profundo e destrutivo em sua autoestima. Além disso, as mulheres podem descobrir que seus maridos também sofreram mudanças em seu nível de afeto, atenção ou mesmo atratividade física. Quando o marido não expressa mais o mesmo nível de apreço ou calor como na juventude, isso pode criar uma distância emocional perceptível. Essa falta de atenção pode se manifestar de maneiras sutis, mas significativas, como menos elogios, diminuição da intimidade física ou redução de momentos íntimos. A ausência dessas confirmações pode deixar a mulher sentindo-se distante e emocionalmente isolada. Esse distanciamento emocional é capaz de intensificar o sentimento de desatratividade, fazendo-a questionar não apenas sua aparência física, mas também seu valor no relacionamento. Quando uma mulher percebe a falta de interesse ou afeto por parte do parceiro, isso pode gerar profundas preocupações sobre sua dignidade de amor e admiração. Essas preocupações, embora decorrentes de mudanças físicas, são frequentemente agravadas pela falta de apoio emocional e validação por parte de um parceiro que, talvez, esteja absorto em suas próprias mudanças ou desafios de vida. Como resultado, a dinâmica da atratividade no relacionamento pode mudar, tornando essa questão complexa e, às vezes, difícil de navegar. Em tais situações, os efeitos emocionais e psicológicos do envelhecimento na atratividade são tão importantes quanto as próprias mudanças físicas. Compreender o delicado equilíbrio de afeto, comunicação aberta e autoestima torna-se essencial para manter relacionamentos saudáveis, de apoio e harmoniosos. 7. Estresse financeiro e pressão do estilo de vida. A tensão financeira é um dos fatores mais significativos e generalizados, capaz de exercer uma pressão enorme, por vezes destrutiva, sobre o casamento. À medida que os casais amadurecem, eles inevitavelmente enfrentam uma crescente responsabilidade de garantir seu futuro financeiro. O futuro financeiro, especialmente no que diz respeito às poupanças para a reforma, é uma fonte significativa de preocupação. A perspectiva iminente de instabilidade financeira futura, combinada com a necessidade de gerir as despesas atuais, pode levar a um aumento do estresse e da ansiedade, criando uma sensação constante de inquietação. Além disso, muitos casais enfrentam o fardo adicional de gerir dívidas, sejam empréstimos estudantis, hipotecas ou saldos de cartões de crédito, e os crescentes custos de criação dos filhos, o que por vezes pode parecer um obstáculo financeiro intransponível. Quando os objetivos e prioridades financeiras não se alinham no casamento,
as diferenças podem levar a um fosso crescente entre os parceiros. Não é incomum que os casais discordem sobre como o dinheiro deve ser gasto, poupado ou investido. Um parceiro pode querer viver o presente, priorizando experiências ou bens materiais, enquanto o outro pode focar em metas de longo prazo, como poupar para a reforma ou comprar uma casa. Essa falta de alinhamento pode gerar tensão e frustração, pois cada um pode sentir-se incompreendido ou ignorado nas suas prioridades. Para as mulheres, em particular, que frequentemente assumem a maior parte das responsabilidades financeiras da família, essa tensão pode aprofundar-se. Muitas mulheres gerem os orçamentos domésticos, pagam as contas e garantem que há dinheiro suficiente para as necessidades dos filhos, pais idosos e da casa. Se sentem que o parceiro não contribui igualmente para a estabilidade financeira da família, seja por falta de rendimento ou incapacidade de gerir ativamente o dinheiro, isso pode levar a sentimentos de ressentimento e profunda frustração. Elas podem sentir que o fardo dos problemas financeiros recai desproporcionalmente sobre os seus ombros, criando um desequilíbrio na relação difícil de superar. Essa lacuna financeira também pode estender-se aos custos emocionais que o estresse financeiro acarreta. Mulheres que já carregam o fardo da gestão financeira podem experimentar fadiga emocional, pois equilibram a vida profissional, as responsabilidades domésticas e o peso mental de se preocupar com o bem-estar financeiro da família. Com o tempo, esses fatores de estresse acumulados podem manifestar-se em sentimentos de isolamento e falha na comunicação, à medida que ambos os parceiros lutam para atender às suas necessidades e desejos, minando, em última análise, a relação. Além disso, a tensão dos problemas financeiros pode exacerbar outras questões latentes na relação. Quando os casais discutem sobre dinheiro, podem começar a focar mais nas suas diferenças e menos na conexão emocional que os uniu inicialmente. Essa mudança pode levar à falta de intimidade, diminuição da confiança e sentimentos de ressentimento, comprometendo, em última análise, a estabilidade do próprio casamento. Sem conversas abertas e honestas e uma visão partilhada do futuro financeiro, o estresse da gestão das finanças, infelizmente, pode tornar-se uma fonte primária de discórdia, em vez de uma ferramenta para construir uma parceria mais forte e coesa. Uma das necessidades emocionais fundamentais das mulheres no casamento é um respeito profundo e genuíno. À medida que envelhecem, as mulheres frequentemente desenvolvem uma consciência mais profunda do seu valor e de como são tratadas pelos seus cônjuges. Essa percepção torna-se especialmente pronunciada nas fases posteriores da vida. Com a experiência acumulada do casamento, carreira e crescimento pessoal, o desejo de se sentirem respeitadas e valorizadas no casamento torna-se ainda mais crucial, pois enfrentam as complexidades do envelhecimento, mudanças na saúde e a evolução dos objetivos pessoais. O respeito, neste contexto, vai além da mera cortesia ou apreciação superficial. Inclui o reconhecimento dos seus esforços, individualidade e a validação das suas necessidades e desejos emocionais. No casamento, isso significa ouvir genuinamente as suas opiniões, respeitar as suas decisões e valorizar as suas contribuições, seja na gestão do lar, na criação dos filhos ou na construção de uma carreira. Quando as mulheres sentem que as suas opiniões e contribuições são dadas como certas ou ignoradas, isso pode levar a um crescente sentimento de distanciamento e desconexão emocional. Com a idade, muitas mulheres também podem refletir sobre as suas vidas e avaliar o grau de satisfação no casamento. Começam a reconhecer a importância vital da igualdade, onde ambos os parceiros contribuem e se apoiam, não apenas em termos de estabilidade financeira ou tarefas físicas, mas também numa parceria emocional e mental. Se uma mulher sente falta de respeito do marido ou que o seu papel é subvalorizado, isso pode levar a sentimentos de frustração, ressentimento e, em última análise, alienação emocional. Essa distância emocional é frequentemente acompanhada por um anseio por uma conexão e compreensão mais profundas. Se a dinâmica do casamento mudou ao longo do tempo e a esposa se sente menos vista ou valorizada, pode tornar-se difícil para ela continuar a investir emocionalmente na relação. O desejo de respeito mútuo e igualdade é crucial não só para o bem-estar emocional, mas também para o desenvolvimento da intimidade, confiança e comunicação eficaz no casamento. Além disso, com a idade, as mulheres podem desenvolver uma sensibilidade a crescidas atitudes sociais em relação ao envelhecimento e aos papéis de gênero. Elas podem sentir ainda mais que merecem respeito pela experiência de vida que trazem e podem procurar relações, românticas, familiares ou sociais, que valorizem a sua importância e contribuição. Nesta fase da vida, é essencial que ambos os parceiros reconheçam e valorizem os pontos fortes e desafios únicos associados ao envelhecimento, e trabalhem juntos para que o respeito mútuo e a igualdade permaneçam centrais na sua relação. Quando o respeito e a igualdade estão presentes, cria-se uma atmosfera de apoio emocional,
onde ambos os parceiros se sentem seguros, valorizados e conectados. Essa base fortalece o casamento e promove o crescimento e o apego contínuos, garantindo que ambos os parceiros possam prosperar nas fases posteriores da vida, confiantes de que as suas necessidades emocionais são atendidas e respeitadas. O desejo por mudança e novas experiências pode tornar-se uma força poderosa na vida das mulheres à medida que envelhecem. Durante muitos anos, elas podem ter dedicado grande parte da sua energia à criação dos filhos, à construção de uma carreira e à gestão das responsabilidades diárias. No entanto, com o tempo, quando os filhos crescem ou se tornam independentes, as mulheres frequentemente descobrem uma profunda necessidade de algo mais, algo que transcende a rotina que definiu grande parte da sua vida adulta. Esse desejo irresistível por mudança pode assumir muitas formas, desde uma sede insaciável por liberdade e aventura até uma necessidade imperativa de crescimento pessoal e autodescoberta profunda. As mulheres podem sentir um forte impulso para viajar, adquirir novas habilidades ou simplesmente sair da sua zona de conforto para abraçar o desconhecido. Esses sentimentos frequentemente surgem de uma compreensão aguçada da natureza efêmera da existência e da consciência de que existe um potencial inesgotável para novas experiências além do familiar. As mulheres podem começar a reavaliar a sua situação atual e a questionar se estão realmente a viver de acordo com as suas aspirações mais profundas e paixões verdadeiras. Elas podem sentir um anseio pela emoção de aventuras espontâneas, pelas emoções indescritíveis de aprender algo novo ou pela profunda satisfação de realizar algo completamente diferente dos seus sucessos passados. Ao refletir sobre a passagem implacável do tempo, a ideia de que a vida está a passar pode gerar um desejo urgente de fazer mudanças e de aproveitar oportunidades que talvez tenham sido adiadas ou negligenciadas. No entanto, esse desejo por novas experiências também pode provocar tensão no casamento, especialmente se os maridos não partilham ou não demonstram a devida compreensão dessas aspirações. Se o parceiro de uma mulher resiste à mudança ou prefere manter o status quo, ela pode sentir-se presa numa vida que já não a satisfaz. A divergência resultante pode criar um sentimento de distância emocional, pois os seus desejos de aventura ou crescimento pessoal podem ser interpretados como uma ameaça dinâmica estabelecida da relação. Em alguns casos, essa falta de apoio ou compreensão pode levar as mulheres a sentir que o seu casamento impede a sua plena autorrealização, condenando-as a experiências de frustração, solidão ou insatisfação. Se o desejo por mudança permanece não realizado, isso pode levar a uma maior insatisfação ou até a uma reavaliação fundamental da própria união conjugal. Mulheres que se sentem sem apoio na sua busca por novas experiências podem questionar se conseguirão desenvolver-se plenamente dentro de uma parceria que não se harmoniza com as suas necessidades em evolução. Em alguns casos, essa tensão pode levar a uma análise aprofundada dos limites pessoais, das relações e da busca pela autorrealização. Em última análise, o desejo por mudança e novas experiências pode ser um poderoso catalisador para o crescimento, mas exige compreensão, diálogo aberto e apoio mútuo de ambos os parceiros para que a relação evolua harmoniosamente em paralelo com as transformações pessoais que vêm com a idade. Conforme constatado, as mudanças em relacionamentos de longo prazo frequentemente têm suas raízes em dificuldades tangíveis, expectativas transformadas, crescente distanciamento emocional, desentendimentos não resolvidos e crescimento pessoal. No entanto, a perspectiva encorajadora é que, com profunda compreensão, diálogo aberto e esforços mútuos e intencionais, os casais podem, com o tempo, reacender e fortalecer sua conexão emocional.